Pestalozzi faz, em outubro, 100 anos de Brasil, né? As associações Pestalozzi iniciaram em 1926, né? Muito tempo. Então, tem um tempo, nós vamos fazer 100 anos de Brasil. Eu estou aí nessa trajetória, já tem um tempo já, enquanto professora da rede estadual, e depois quando a minha escola foi municipalizada, eu vim para Pestalozzi, porque o Estado entendia que teria que retirar os professores, né, das escolas do município. E quando você fala que nós estamos caminhando a passos lentos, eu concordo que nós estamos caminhando a passos lentos. Por isso que nós precisamos tanto de políticas Com públicas, certeza. né, para garantir esse direito, né? Porque governantes vão e vêm, e se não tiver legislação específica que ampare a pessoa com deficiência, a gente que fica meio que perdido, desamparado no sistema. E é muito importante para a Fena Pestalozzi, para a Fê Pestalozzi, para as associações, continuar trabalhando nessa defesa e garantia de direitos e trabalhar a questão de políticas públicas, legislações, porque hoje tem muita legislação que ampara, mas a pessoa com deficiência e sua família, ela tem que lutar Para ter para acesso. ter acesso, para conseguir. Você fala de uma redução de jornada de trabalho de uma mãe autista nível 3, vamos falar. Ela tem a lei que ampara, mas ela tem que provar na justiça, entrar na justiça, para ela ter essa redução. Então, nós que trabalhamos na área da educação inclusiva, né, da assistência social, da saúde, nós sabemos o quão é importante essa redução. E existe a lei e a mãe precisa de lutar por essa lei para ela ter o direito garantido. Então, enquanto estou hoje diretora numa instituição há 21 anos, amanhã não posso não estar, a nossa luta é essa, é garantir esse direito, né? É promover essa inclusão. Isso é importante. E os nossos governantes que estão aí, eles têm que ter esse olhar diferenciado. Você falou de Marcel. Marcel é o embaixador da inclusão no Isso Espírito aí. Santo, né? Ele coloca mesmo essa questão das políticas públicas, da necessidade da legislação, e nós também, enquanto instituição, nós lutamos por isso a todo momento. Então, esse passo lento, ele ganhou muita força, porque hoje em dia existe mais lei que ampara. Vamos falar assim do centro de vivências hoje que nós trabalhamos de oficina. Eles não tiveram escola. Eles não tiveram direito garantido de escola. E muitos falam que nós somos instituições segregadoras. Nós não somos instituições segregadoras. Nós acolhemos as APAES e Pestalozzi, as pessoas que foram excluídas da escola. E hoje nós fazemos essa ponte também para auxiliar o trabalho da escola. Isso é importante, essa parceria, essa ponte para esse aluno estar bem na escola, estar sendo bem acompanhado pela instituição, para que ele desenvolva na escola. Então, nós temos um papel muito importante de garantir esse direito, de construção de políticas públicas, de reivindicação. Na verdade, Marisa, a gente vê que nós temos algumas legislações, porém o próprio setor, seja ele público ou privado, ele restringe o acesso. Porque o ideal seria essa mãe, tendo um laudo médico da situação, apresentar no setor e o direito ser garantido. E, infelizmente, nós temos vários casos aí, eu tenho conhecimento, que realmente as pessoas precisam entrar na justiça para que o Estado cumpra o que ele determina. É um absurdo. E eu concordo com você, porque eu acho que nós precisamos sim de políticas públicas que sejam de continuidade, independente do governo A ou B estar no poder. Nós temos que ter consciência
que políticas públicas, elas têm que ser contínuas. Elas não podem ser mudadas ao bel prazer de quem assume um cargo político. Independente de ideologias, as pessoas têm que entender, os políticos que assumem esses cargos têm que entender que a sociedade precisa viver independente da política. Você está entendendo? Porque eu acho o seguinte, se eu tenho essa política, vou dar o exemplo aí da situação que as pessoas têm o direito, que quem tem um autista nível 3, de ter uma carga horária reduzida. Independente do governo A ou B, isso daí já teria que estar certo de ser cumprido, independente de eu entrar na justiça. Sem contar outras políticas públicas que a gente vê, às vezes a falta de infraestrutura do próprio setor público. Quantas vezes você vai em algum órgão público que não tem acessibilidade, que não tem uma rampa, que não tem um elevador? O próprio órgão público que deveria dar o exemplo, e a gente tem que ter em mente o seguinte, que a gente não tem que procurar, eu enquanto político, eu penso o seguinte, eu não tenho que procurar fazer políticas que vão me reeleger ou fazer o caminho na política. Eu tenho que procurar políticas que vão deixar um legado de melhorar a sociedade. Eu acho que nós temos que pensar, enquanto sociedade, enquanto o terceiro setor, que é onde se encaixa a Pessalozzi e as APAES, a gente tem que pensar política que eles consigam caminhar sem depender muito de quem estiver no poder. Eu acho que política pública é isso. Então, tem 100 anos de Pessalozzi, vão ser comemorados em outubro. Graças a Deus que surgiu lá atrás alguém que pensava diferente, que já pensava em inclusão. E que essa pessoa não abandonou no primeiro obstáculo. Porque até hoje, Marisa, né, Eduardo, Wellington, nós sabemos que vocês enfrentam obstáculos. Mas a gente, enquanto político, eu, Sarita, enquanto estou aqui com vocês, eu pretendo deixar um legado, sim, de tentar fazer uma política pública que, independente de eu estiver na Câmara Municipal ou não, elas continuem funcionando. Elas continuem indo adiante. E nós temos que lembrar o poder público que, se ele não consegue dar conta, vamos botar fisicamente, dos prédios deles que não têm acessibilidade, mas que ele então arque com custeio para dar a chance de entidades como a Pestalozzi de Santa Teresa, que é um exemplo, fazer um trabalho melhor com essas pessoas. Tem uma questão também da população, né? A prefeitura fez uma rampa de acesso ali na Praça Duque de Caxias, super importante esse espaço, né? Os motoristas da cidade estacionam na rampa de acesso. Sim. Nós temos uma cadeirante que ela tem um espaço com o chão lá pintado, com a cadeira de rodas, para a mãe chegar, colocá-la no elevador, e os motoristas estacionam no espaço que está ali demarcado para uma pessoa com deficiência. E aquele ambiente foi lutado. Isso aí, porque é um prédio antigo, e nós entendemos também que muitos prédios antigos não conseguem fazer acessibilidade, por causa da estrutura do prédio. A estrutura do prédio é muito antiga e nós entendemos que não é possível, às vezes, fazer. Para ela fazer esse elevador, para colocar a cadeirante, a casa antiguíssima, ela teve que fazer toda uma estrutura diferenciada e ainda preocupada, porque a casa é muito antiga. Então, se vai suportar. As pessoas, a comunidade de Santa Teresa, elas têm que ficar mais atentas com relação às rampas de acesso que foram colocadas. Porque muitas vezes, por ser uma cidade com mais de 100 anos, né, mais de 150 anos, foi construída lá há 150 anos atrás, não tem como ter rampas de acesso em todos os locais. Os locais que tem estão sendo retirados porque o carro está sendo estacionado ali. Marisa, a gente volta na questão da educação, né? As pessoas, infelizmente, não têm essa educação. Hoje em dia, eu até critico porque as pessoas têm muita informação, mas não têm conhecimento. A gente tem que ter o conhecimento de estar respeitando essas sinalizações de trânsito que existem, essas sinalizações de calçadas, né, que a gente sabe onde tem rebaixada, calçada. Quer dizer, as pessoas têm informação de que ali não pode se estacionar. Sim. Ali
ela vai estar atrapalhando uma pessoa com deficiência. Mas por que será que elas fazem isso? Será que elas não se colocam no lugar dessa pessoa, dessa família? Infelizmente, hoje a gente está muito individualista, né? Por isso que as ações como a Pestalozzi faz, como as APAES fazem, são importantes para dizer à sociedade, de um modo geral, olha, nós temos pessoas com deficiência que nós temos que incluir. Elas fazem parte da cidadania de cada um. Nós temos que dar esse carinho e esse acolhimento. Então, claro, nessa situação aí, com todo respeito, é chamar a polícia militar para que ela faça o auto de infração. Porque se o veículo que está parado ali ele não tem a identificação de deficiência, ele tem que ser multado, se for o caso, guinchado. Então, quer dizer, se a pessoa não aprende com a educação, ela aprende na dor, Na punição. na punição. Em cima disso, o Eduardo preparou uma pergunta aí. Fala aí, Eduardo. Qual a importância de uma boa infraestrutura para uma cidade como Santa Teresa? É essencial. Só que aí, realmente, nós temos que fazer o parênteses, igual a Marisa falou. A cidade tem mais de 150 anos. Na época que ela começou a ser desenvolvida, as pessoas não pensavam em acessibilidade, em inclusão. Depois nós viemos crescendo de uma forma, vamos dizer, desorganizada. O ente público que teria que ter a fiscalização, de estar cobrando, porque nós sabemos que tem algumas legislações que elas não são tão recentes assim, né? Elas já têm um tempo que elas poderiam ter sido exigidas aos construtores, né, de imóveis na época para fazer a adequação. E não foram. Então, realmente, nós sabemos que Santa Teresa precisa melhorar em muito a infraestrutura dela em relação à acessibilidade, ao cuidado com a pessoa com deficiência e com nossos idosos também, que tem muitos idosos caindo nessas calçadas, nessas ruas. Quer dizer, nós temos uma infraestrutura muito fraca, muito falha. E para corrigir, leva tempo. Não vai ser de um dia para o outro. Igual a gente esbarra, volto aqui no exemplo que a Marisa deu, no prédio que foi necessário fazer uma infraestrutura para poder adequar e atender a pessoa com deficiência. Porém, nós temos prédios aí que, infelizmente, não tem o que fazer. Por mais que a engenharia tenha evoluído, tem coisa que se você mexer vai cair. Então, nós temos sim que daqui para frente cobrar que o que for feito em Santa Teresa seja feito dentro das normas adequadas para poder da gente ter a acessibilidade para todas as pessoas, inclusive com as pessoas com deficiência, incluindo elas, tornando elas partes da cidadania. Sim.